Paulo. 3 perguntas, senhor prefeito. Primeiro, a doutora Maristela, bem rapidamente. Doutora, bom dia mais uma vez. Doutora, seria o seguinte: nós temos dentro do município CCC, que é o Centro de Controle e Combate. São 26 leitos de UTI. Se hoje ele tivesse... 29, ok. Se hoje ele tivesse 50 leitos a mais, não estaríamos tendo a necessidade de falar em lockdown dentro da cidade. O que o Ministério Público pode fazer para nos ajudar, para que haja uma ampliação de leito dentro do município e nós não tenhamos que chegar a essa situação? Segunda pergunta seria para o doutor Paulo Irano. Eu formulei para o senhor, doutor. O doutor Paulo Irano, para poder descrever a gravidade do momento, ele falou da condição dos jovens, muitos jovens sendo infectados. O doutor Paulo Irano disse que os jovens estão sendo contaminados e a doença progredindo de forma rápida. Doutor, quantos jovens estão internados na UTI dentro do nosso município? Segunda pergunta, doutor. Bastou a Globo noticiar a falta de medicamentos e eles começaram a faltar nos estados e nos municípios. Não havia previsibilidade da falta de medicamentos? Muito obrigado, senhor prefeito. Anderson, eu não vou, desculpa a franqueza, mas eu não vou nem passar a palavra para os colegas aqui que você perguntou. São 119 leitos na cidade, UTI Covid. 119 leitos de UTI Covid. E mais 170 leitos clínicos. Então são 119 de UTI Covid e 170 de leitos clínicos. Todos os hospitais de Campos participam, todos eles têm leito de UTI. Se você pegar qualquer cidade de 500 mil habitantes para cima, Campos está na média ou acima da média no número de leitos. Eu diria que alguns bem acima da média. E mesmo que eu queira comprar hoje 50 leitos, primeiro, eu não tenho onde comprar, acabei de dar o exemplo aqui, não tenho onde comprar. E mesmo que eu compre, eu não monto 50 equipes médicas. Quando nós conseguimos 10 leitos com a Prefeitura de Caxias no convênio, eu levei 10 dias para conseguir montar a equipe. E só Deus sabe como conseguimos. Pagando, às vezes, salários muito maiores do que o normal da média de mercado, para que os médicos, não é aceitar trabalhar, porque não é essa a questão, é porque eles estão saturados, porque não tem gente. Não tem gente. E não é bastar a Globo dizer, desculpa, vamos dizer assim, eu sou anti-Globo. Mas a questão aqui não é ideológica. Se tem alguém que já tomou mais pancada do que a minha família pela Globo, eu desconheço. Bolsonaro está tomando agora, meu pai toma 20 anos. A questão não é ideológica, pastor Anderson. Não é ideológica. Hoje, eu, prefeito, posso ser taxado aí por um grupo de radicais de ditador, porque tem que tomar alguma atitude, mas eu não vou ser taxado de genocida daqui a uma semana se morrer gente na calçada do hospital. Se morrer gente dentro da ambulância. Hoje eu estou com 4 crianças na fila de espera. Se morrer uma criança daqui a pouco, como morreu uma ontem, que a gente não sabe se foi Covid, mas pode ser. Se morrer criança, desculpa, eu não vou dormir. Então essa questão aqui ela não é ideológica. Eu ontem fiz uma reunião com os comerciantes, dizendo que a gente ia fazer medida de restrição e que eu, Vladimir, prefeito, conceitualmente sou contra o lockdown. Mas eu não tenho alternativa. Até aqui eu evitei isso. Junto com a ciência, conversando com os nossos colegas médicos, vamos fazer medida de restrição, vamos apertar, vamos ceder um pouquinho no horário, vamos apertar um pouquinho no horário, mas nós não temos saída. Vai morrer gente por falta de assistência. Infelizmente. Ou a gente compreende, ou compreende. Você acha que o peso político para mim não é muito grande? O peso político para vocês, vereadores, não é muito grande? Para todo mundo é. Para todo mundo é, pastor. Então assim, desculpa o desabafo, mas é porque essa noite eu não dormi bem e agora eu estou aqui sinceramente implorando. É desesperador. É desesperador o que nós estamos vendo hoje. E como o doutor Marcelo bem disse, a curva não vai parar de uma hora para outra. Mesmo que a gente pare hoje, ela vai levar uma semana para poder diminuir.
A senhora quer falar? Ela quer falar, só um minuto. Só deixa eu só concluir. Com relação ao aumento de leitos, o senhor está partindo do pressuposto de que essas pessoas que estarão no leito sobreviverão. Né? O Ministério Público, né, ao contrário do prefeito, que é contra o lockdown, é a favor do lockdown, por uma questão de prevenção. Quanto menos pessoas estão circulando, quanto menos aglomeração, menos o vírus está circulando. Menos, né, desculpa, eu não sou leiga, né, mas é menos a capacidade do vírus mutar e termos uma nova variante. Então, o Ministério Público, pelo menos eu, né, eu como promotora, não digo o Ministério inteiro, mas eu sou a favor de que as restrições sejam mais gravosas em razão da gravidade da situação. Não adianta a gente colocar 50, 100, 1000 leitos se as pessoas continuarem se contaminando. Essas pessoas que estão ali internadas, entubadas, podem se salvar ou não. E mesmo quando se salvam, o tempo que ficaram entubadas, as consequências são muito gravosas para a sua saúde. E demoram demais, é muito custoso para o município, para o Estado e para o ente federal custear esse tratamento. Porque, se salvou, saiu da UTI, mas e o tratamento posterior? A capacidade dessa pessoa se recuperar. Tudo isso deve ser avaliado na hora de tomar uma decisão administrativa. Então, e colocar um leito hoje, além de ser extremamente caro, não é simplesmente você colocar uma maca e equipamento. Você precisa ter uma maca, equipamento, pessoal, uma equipe multidisciplinar, porque a equipe de UTI não é só um médico, né? Você tem um médico, vários médicos, você tem fisioterapeuta, enfermeiro, toda a equipe de enfermagem. É muita gente. E isso é custoso. E hoje realmente é uma falta de profissionais muito grande. Todos estão estafados, doentes. Né? Então é muito difícil você colocar ali um leito de UTI. Não é fácil. Né? E com relação a essa questão dos medicamentos, existe o COSENS, né, que é uma reunião ali dos secretários municipais de saúde, que vem informando a falta desses medicamentos há algum tempo. Eu tenho recebido cópia dessas reuniões e dessas informações. Eu não me lembro, uma associação de prefeitos, uma associação nacional de prefeitos, ontem mesmo emitiu um ofício informando as dificuldades que estão tendo com relação a essa nova onda. Então, não é uma coisa que a Globo noticiou. Talvez ela tenha noticiado exatamente porque essa associação, essa comissão aí dos secretários, elas estão ali apontando as dificuldades. Então, é muito mais fácil o governo federal importar equipamentos, importar medicamentos, do que um prefeito no município fazer alguma coisa. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Né? Além do que, o SUS é nacional. Né? Então, os municípios dependem da verba federal, apesar daqui o município ter um complemento para os seus contratualizados, né? Arcando com uma parte desses custos. Então, nada é tão simples, sabe? É muito custoso. Infelizmente, hoje a gente vive esse problema. E a solução mais eficaz é cessar essa circulação desse vírus, para que a gente possa sobreviver. Tá? Com relação ao hospital HGG, realmente existe uma ação judicial, mas que ainda não há uma decisão ainda inicial com relação a isso. Eu não me recordo de ter feito questionamentos recentemente com relação ao hospital. Eu venho acompanhando, junto com o Dr. Gabriel, as decisões administrativas. Né? Realmente o hospital está numa situação muito calamitosa, mas é uma escolha administrativa em prol de um bem maior, que é a vida das pessoas. Né? Então, eu sei que vários hospitais, não só aqui em Campos, como no Brasil inteiro, se fossem sofrer uma fiscalização da vigilância, do CREMERG, do COREM, seriam interditados. Mas por que não são?
porque há necessidade de cuidar das pessoas e salvar vidas, né? Eu vou continuar acompanhando, só não prometo que vou acessar a minha persecução, mas que eu vou continuar acompanhando e tomar, no caso, as minhas decisões de uma forma que seja menos gravosa para a população. Muito obrigada. Só permite, senhor prefeito? Doutora, concordo com seus posicionamentos técnicos, respeito muitíssimo as convicções pessoais da senhora, mas gostaria de colocar o seguinte, nem no sentido de que o prefeito lá de Bigarotim seja responsável, porque não é, tem 2 meses e alguns dias de mandato. Então, não podemos trazer isso para a conta do prefeito. É uma questão de defendê-lo, é uma questão de justiça. Mas nós estamos falando de 1 ano de pandemia. Uma cidade com quase 600 mil habitantes e que ela tem uma quantidade de leito, se eu estiver errado, a senhora, por gentileza, pode me corrigir, ela é insignificante. Isso é um ponto. Por isso que eu coloquei dessa maneira, doutor. Desculpa, o senhor está equivocado, vereador. Deixa eu só concluir, doutor. Não, para não ficar uma fala que vai começar a controvérsia de conceitos. Certo. Quando o senhor diz que está insuficiente, está no país inteiro. Campos, com 500 mil habitantes, tem um número de leitos UTI Covid maior, eu não digo de todas, mas da grande maioria. Tá? Então, só para não ficar, é insuficiente. Não, nós temos buscado realmente aumentar cada vez mais. Como eu digo, há 1 mês não tínhamos nenhum paciente, momento algum, nesse período todo, na fila. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, temos já 13 pacientes na fila. Então, não é uma questão de querer, de não ter feito. A gente tem que continuar fazendo e avançar. Agora, não estamos, não. A gente estava muito atento a isso, tanto que a gente estava com uma folga até. E não é a culpa da prefeitura ter poucos leitos. A culpa é da pandemia. A culpa é da sociedade que não se previne. É essa a culpa. Essa é a realidade. Agora, a gente tem que dar a resposta nessa demanda que explodiu de ontem para hoje. Entenda isso. Explodiu. E aí nós não temos forças para segurar. Se explode aqui, por que explode aqui? Porque veio um número muito grande de pacientes subitamente. O que nós temos que fazer para não ter esse número grande? Impedir a circulação, a transmissão e o adoecimento. É isso. Simples assim. Se o senhor permite. Perfeito. Desculpe, mas eu tinha que corrigir a questão de Perfeito. leitos, poucos leitos. A gente tem o suficiente. Está insuficiente ainda? Sim, mas estamos num número adequado, tá? Até o momento. Se o senhor permite, Perfeito, com toda a educação, discordar, doutor, eu não sei se o senhor deve ter mais conhecimento sobre isso do que eu. Existem estudos reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde que determinam que em tempos como os que estamos vivendo, os leitos sejam aumentados de 3 a 10 vezes. Isso é um fato. É isso que eu queria colocar. Senhor prefeito, se o senhor permite, com todo respeito, eu não coloquei de questão, eu não falei sobre questão ideológica. Eu só fiz 2 perguntas. A quantidade de crianças ou adolescentes internados em UTIs dentro do nosso município. E a outra pergunta foi com respeito a essa situação que nós nos encontramos por conta da falta de insumos. Foi sobre a previsibilidade, se não havia uma previsibilidade com respeito a essa situação que estamos chegando agora. Obrigado, senhor prefeito.